Funções gerais do hipotálamo. Controle do sistema nervoso autônomo. É o hipotálamo que controla o seu sistema nervoso autônomo. Sabe quando você está lá no trabalho, aí o chefe começa a gritar com você, você começa a suar, você começa a tremer, você quer matar o cara, mas o que te segura, sabe o que é? É o seu hipotálamo. Se você fosse um psicopata ou um sociopata, você ia matar o seu chefe. Mas como você consegue segurar o seu comportamento emocional, você não vai fazer isso. Você vai falar, tudo bem, senhor, tá tudo bem. Mas por dentro você está explodindo. Por quê? Porque o hipotálamo é um importante regulador do sistema nervoso autônomo. E pelo fato dele controlar o sistema nervoso autônomo e também ter conexões importantes com áreas emocionais, evidentemente, situações emocionais desfavoráveis, eles vão estimular de alguma forma o seu sistema nervoso autônomo, fazendo você suar, chorar, alguma coisa que seja de função autônoma. Isso se dá pela relação entre o hipotálamo, o sistema nervoso autônomo e a sua parte emocional, o sistema límbico. É muito interessante isso. Outra função, regulação da temperatura corporal. Então, o hipotálamo é um tipo de termostato para o seu corpo. Dependendo da temperatura que está o seu corpo, a gente tem receptores, né? A gente tem núcleos hipotalâmicos que vão fornecer informações para o seu hipotálamo e ele vai estimular a vasodilatação, sabe para quê? Para você suar e eliminar aquela água e equilibrar sua temperatura. Então ele regula a sua temperatura corporal através da sudorese pelas glândulas sudoríparas. Isso se dá também pelo controle autônomo, tá? Regulação do seu comportamento emocional, tá? Então o seu comportamento emocional, ele é regulado pelo hipotálamo pelas suas conexões com o sistema límbico, tá? Então isso é muito importante. Regulação do equilíbrio salínico e pressão arterial, isso tem relação também com a temperatura, né? Essa questão de vasodilatação e retenção de líquidos, porque essa regulação de equilíbrio salino e pressão arterial se dá pela secreção do ADH hipotalâmico, tá? Então aquele ADH que é produzido nos núcleos paraventricular e supraóptico, ele é produzido no hipotálamo, armazenado na neurohipófise e posteriormente ele é liberado na corrente sanguínea e vai agir nos rins. Então essa regulação do equilíbrio salino e da pressão arterial se dá através do ADH, que é chamado também de vasopressina, porque equilibra a pressão arterial. A regulação da ingestão de alimentos, ou seja, a regulação da sua fome e também da sua sede, é dada pelo hipotálamo, então isso é muito importante de você entender. Então, regulação de sede e fome, que são questões de sobrevivência, tá? Então, quando você está com fome ou com sede, esse disparo emocional é dado pelo hipotálamo, tá? E aí aquela sensação, né, de você ficar salivando, isso ocorre pelo hipotálamo. Então, quando você está com fome, quem recebe essa informação é o hipotálamo, então o estômago está vazio. Ele manda uma informação por hipotálamo, o estômago está falando assim, ô hipotálamo, avisa esse cara aí que ele precisa comer, senão eu vou degradar minhas próprias paredes aqui que eu tô com muita fome. Aí o hipotálamo, entendi, vou avisar. Aí ele começa a fazer sua boca salivar. E aí você precisa comer ou beber alguma coisa. Tá? Então quem avisa é seu estômago, ele avisa o hipotálamo que você precisa comer. Então coma. Controle do sistema endócrino. Evidentemente a gente já falou bastante isso, então ele tem o controle do sistema endócrino através do controle hipofisário. Então, basicamente a hipófise não tem autonomia nenhuma para funcionar. A hipófise só secreta seus hormônios se o hipotálamo permitir. Então, quem controla o funcionamento hipofisário em sua totalidade é o hipotálamo. Se vocês querem detalhes desse controle, vai lá no módulo de sistema endócrino que eu falo sobre tudo isso. Regulação do ritmo circadiano, do sono e da vigília. Então, o ritmo circadiano é o que você tem que ficar acordado ou dormindo, né? É o sono e a vigília. Então, a gente tem um ritmo diário. Quando você viaja para um lugar muito longe, esse ritmo fica alterado. Por que isso ocorre? Porque eu tenho conexões do hipotálamo com o sistema sensorial, ou seja, eu tenho conexões do hipotálamo com o quiasma óptico. Então, quanto mais luz, mais estimulado fica o meu córtex cerebral. Então eu tenho conexões importantes do hipotálamo para manter a gente acordado, para manter
funcionando aquele SARA. Lembra o SARA? Tem várias partes do sistema nervoso que fazem parte da SARA, inclusive aqui o hipotálamo. Então isso estimula a sua vigília, mantém o seu córtex ativo porque está entrando bastante luz e passando lá pelo nervo óptico, tá bom? E da mesma forma o sono também é regulado pelo hipotálamo. São funções orgânicas primordiais. Por quê? Porque é durante o sono que a gente tem a recuperação dos nossos sistemas corporais. Então a gente tem síntese proteica e secreção de GH durante o sono. Então é muito importante que a gente tenha esse ritmo diário, que a gente durma e que a gente fique acordado durante algum período. Quem regula o seu ritmo diário, o seu sono e sua vigília, o sono e vigília em partes é regulado pelo hipotálamo, porque a gente tem outras regiões do sistema nervoso, como a formação reticular, que é também um importante regulador da vigília, tá? A formação reticular, que é um órgão presente aqui no tronco encefálico, como vocês vão ver aí nas aulas de mesencéfalo ponte bulbo, né? A formação reticular é uma coluna de núcleos e fibras nervosas que formam uma rede, que é importantíssimo na sua vigília, tá? Então, é um controlador da SARA, tá? O sistema ativador reticular ascendente é um sistema de ativação do seu córtex cerebral para te manter acordado, tá? Então, regulação do ritmo circadiano, sono e vigília são também funções hipotalâmicas. E por último, o controle do nosso comportamento sexual. Como o hipotálamo, ele é importante, né, que eu coloquei aqui para vocês, ó. Resumindo, regula a sua sobrevivência. Ele regula o comportamento emocional e sexual, porque ele tem conexões importantes com o sistema sensorial de áreas sexuais, e isso estimula o hipotálamo a gerar ereção, entumecimento de órgãos sexuais, ejaculação, tudo. Ele vai ser o responsável pelo seu comportamento sexual. Só que assim, esse comportamento sexual é aquele comportamento reprodutor. Porque assim, resumindo, o hipotálamo regula a sua sobrevivência. Basicamente, quem garante a reprodução de todas as espécies é o comportamento sexual, é a reprodução. Então, esse comportamento sexual vai estimular a reprodução. Então, você vê em outros animais, cachorro, gato, os bichos aí do mato, os bichos reproduzem em qualquer lugar, é instinto para os caras. Só que assim, o ser humano ele evoluiu a um ponto que a gente tem uma etiqueta. Então tem lugar para fazer isso para se reproduzir, entendeu? Então o ser humano, como o cérebro cresceu para entender a diferença entre o certo e o errado, não matarás, não farás sexo na Praça da Sé, esse tipo de coisa, entendeu? Então isso é parte do hipotálamo. Quem segura aquele não matarás do seu patrão, sabe, seu chefe falando merda e você treme, sua, coração batendo forte, é porque você tem uma ligação do sistema, né, do hipotálamo com o sistema nervoso autônomo. Então, aquilo está segurando. Não matarás. Hipotálamo me diz que não matarás. É isso, entendeu? Quando o cara é psicopata, ele não sabe a diferença do certo e do errado. Por isso que esses caras que são psicopatas, o cara tem que ficar preso, tem que ficar isolado e ele não pode ter contato com aquilo que ele fez. Então esse comportamento emocional, psicopatia, essas coisas, isso é controlado pelo hipotálamo.